episódio do podcast Saúde Sem Evidência. Não se esqueçam de subscrever o canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. A minha convidada de hoje é nutricionista, chama-se Catarina de Souza e vai-nos falar um bocadinho sobre fertilidade, saúde da mulher, dentro de todos os tópicos que já temos vindo a falar sobre saúde. Vou fazê-la entrar. Bem-vinda, antes de mais, obrigada por teres Obrigada. aceito o meu convite. Eu que Ahm, agradeço o convite. eu queria-te começar por perguntar, eu sei que trabalhas na área da fertilidade e equilíbrio hormonal, vejo-te muito a divulgar isso nas tuas redes sociais. Uhum. E queria-te perguntar, se existe alguma história pessoal ou profissional que te tenha feito voltar para esta área, ou realmente o que é que te levou a vir para aqui? Conta-nos um bocadinho a tua trajetória, também para quem nos ouve, ficar a conhecer-te um bocadinho. Já me estou a rir porque isto vai ser longo. Então, como é que eu vim aqui parar à fertilidade e depois à questão do equilíbrio hormonal? Hum, Quando eu saí da faculdade, durante algum tempo, eu trabalhei na área de emagrecimento, em ginásios e coisas afins. E trabalhava-se muito aquela questão de contar calorias, de tens que gastar mais do que aquilo que ingeres, esse tipo de coisas. E eu simplesmente não me revia nisso. E durante algum tempo eu deixei de querer trabalhar com nutrição porque parecia que se resumia a uma questão de aritmética. Um, Foi-nos ensinado assim na faculdade, era assim que pretendiam que nós trabalhássemos, eu não me revia nisso. Fui fazer outras coisas, também foi extremamente importante para o meu enriquecimento em termos pessoais, profissionais, desenvolvi outras capacidades. Um, mas a nutrição voltou a entrar aqui na minha vida quando eu engravidei pela primeira vez. Eu demorei 6 meses a engravidar do meu filho mais velho. E então, como qualquer mulher que quer engravidar, quer ter um filho, 6 meses parecia uma eternidade. Nunca mais Pois é. acontecia. Quando finalmente veio positivo, eu chorei baba e ranho, porque estava muito ansiosa, nunca mais acontecia 6 meses, o que é que se passa aqui, não é? E foi aí na minha preparação na gravidez, mas sobretudo no decorrer da gravidez, que eu achei que algumas coisas não faziam muito sentido e que nós não tínhamos o acompanhamento devido. Eu lembro-me que na minha primeira consulta, depois de descobrir a gravidez, falei com o meu obstetra e disse-lhe que estava a fazer vitamina D, porque a minha não tendia a estar muito alta e eu ainda não sabia nada de nutrição funcional, mal tinha ouvido falar. Um, a minha tendia a não estar muito alta, estávamos em pleno inverno. E ele entrou em pânico e disse: Nem penses em tomar vitamina D, que isso é muito perigoso, faz mal ao bebê. E eu, ok, pronto, vou parar com a vitamina D, o que é que eu ando para aqui a fazer? Parei com a vitamina D e então ele deu-me ácido fólico e iodo da gravidez toda. Mas eu nunca fiz uma análise, eu nunca percebi se necessitava realmente. Para teres noção, na minha primeira gravidez eu nem ferro fiz, porque nunca ninguém me pediu ferritina, portanto a minha hemoglobina estava bem e, portanto, nunca verificaram se havia Nunca deficiência fizeste. de ferro. E foi aí que eu comecei a perceber que havia uma lacuna muito grande nesta questão da nutrição, de orientar as pessoas da melhor forma, de dizer-lhes o que é que poderíamos comer ou não, o que é que nos faria falta, não é? Eu notava que as análises eram muito básicas, não é? Parcas em termos de informação, e se eu não tivesse noção nenhuma da nutrição, eventualmente ficaria contente com essas respostas. Mas acabei por sentir que ali havia alguma coisa que não estava a ser bem conduzida, que havia outras coisas que se poderia fazer. Então comecei-me a interessar pela nutrição na área da gravidez e foi por aí que eu comecei. E comecei logo a fazer reciclagem, a fazer formações que por acaso eram muito viradas para a nutrição funcional. E ainda bem, porque foi aí que eu comecei a ter o primeiro contacto com a nutrição funcional. E então comecei a trabalhar efetivamente com mulheres grávidas, e daí até me interessar pela área da fertilidade foi um passo, porque, ok, Pois. eu tenho uma mulher grávida agora, mas até aí houve todo um processo. E ao contrário do que as pessoas podem eventualmente pensar, engravidar tem tudo menos simples. Portanto, uma série de acontecimentos que têm que ocorrer em determinada altura, têm que estar reunidas uma série de condições, para que efetivamente haja a fecundação daquele óvulo, para que se forme um embrião, para que ele efetivamente consiga implantar e chegar até ao final das 40 semanas, ou mais ou menos à volta disso. E começaram também a aparecer mais pessoas com essa dificuldade em consulta. E hoje, como tu deves perceber, esta questão da infertilidade
virou quase uma epidemia, porque temos, sim, de facto, muitos casais com infertilidade. Então, como houve muito esta procura e eu queria muito que aquelas pessoas pudessem experienciar, sabes, sim, aquela beleza de ser mãe, de ter um bebê, de sentir o nosso filho dentro da barriga, porque é tudo muito emocionante. Eu falo disto ainda com muita emoção, eu tenho 3 filhos, mas se pudesse tinha mais, porque eu adoro estar grávida, é o meu estado natural. E então, como eu queria muito ajudar outras pessoas a poderem sentir aquilo, a realizar aquele desejo, claro, então esta evolução para a fertilidade acabou por ser algo muito natural. Depois, à medida que as coisas foram evoluindo, eu tive uma perda gestacional entre o meu primeiro e o meu segundo filho, e cada vez que estava num pós-parto, aparecia-me qualquer coisa. No meu segundo pós-parto, por exemplo, eu descobri que tinha tiroidite de Hashimoto. Se bem que eu acho que já a teria antes, só que nunca ninguém a pois, identificou, não é? Provavelmente há muitos anos atrás já a teria, só que ninguém reparou. Agora, quando eu vou buscar as minhas análises anteriores, eu percebo que já havia ali uns sinaizinhos, não umas é? Depois de estudar coisinhas, essas coisinhas, eu percebo que já haviam ali uns sinais antes. Mas, de facto, eu senti um cansaço anormal para o meu pós-parto. O bebê era pequenino, é lógico, mas sentia aí um cansaço muito, muito marcado. Então, percebi que tinha tiroidite Hashimoto. E, portanto, esta questão de um aborto entre as duas gravidezes, tiroidite Hashimoto, eu espera aí, então, eu tenho crianças e isto despoleta-me aqui coisas no meu organismo e porquê, e agora vais tomar o tirox a tua vida toda, claro, mas sem nunca sequer alguém valorizar. Na verdade, para te ser honesta, nunca ninguém me disse que eu tinha tiroidite Hashimoto, eu tive que descobrir o meu diagnóstico sozinha, interpretá-lo sozinha, nunca ninguém me disse, tens pois, uma doença autoimune, tens tiroidite Hashimoto, eu descobri sozinha. E depois, no meu terceiro pós-parto, apareceu uma outra doença também do foro imunológico, não uma doença autoimune, mas imunomediada, que essa aí sim assustou-me imenso. E eu fiquei muito revoltada na altura, foi uma altura assim um bocadinho escura, porque eu não estava a conseguir viver o meu pós-parto, a aproveitar a minha filha. E nessa altura disseram-me, Catarina, tens que tomar para a tua vida o esomeprazol, um protetor gástrico. Eu tinha que tomar aquilo para a vida toda. Não é possível, eu não vou tomar isto a minha vida toda. Eu tenho plena consciência das implicações que existem com a toma disto. Eu vou ficar com deficiências nutricionais, a toma deste medicamento está associada ao aparecimento de Alzheimer mais tarde na vida, e eu não quero ficar dependente disto, não pode ser. Então, para além desta questão da nutrição funcional aplicada aqui à gravidez, à fertilidade, eu mergulhei mais a fundo aqui na nutrição funcional e fiz certificação pelo IFM nos Estados Unidos. E desde aí tem sido assim uma reviravolta e hoje em dia não tomo omeprazol nem coisa nenhuma e estou claro, bem, sem nada, sem sintomas nenhuns e sem sinais sequer da doença, portanto faz diferença. claro, E claro, então eu ter conseguido isto quando os médicos me diziam, Catarina, não vale a pena tu fazeres restrições alimentares, Catarina. Toma um medicamento, é mais fácil. Para que é que vais fazer restrições alimentares? Retirar alimentos que causam essas reações. Essa doença que me apareceu, portanto, chama-se esofagite eosinofílica, um nome muito feio, que se localiza no esófago. E, portanto, eu tinha uma invasão medonha de eosinófilos no esófago. Portanto, diziam-me, come tudo na mesma como tens comido até aqui, tomas o medicamento e está tudo bem. está Só que tudo eu certo. recusei-me a fazer isso e perguntei-lhes, mas porquê é que nós não fazemos, não avançamos para a restrição de alimentos para perceber o que é que me despoleta esta reação? Porque é muito trabalhoso, é muito difícil, as pessoas não conseguem. Então eu tive de começar a fazer sozinha, por conta própria, estas coisas todas e chegar a este objetivo, a este resultado Claro. sozinha, porque não houve apoio de lado nenhum para que isto acontecesse. E então, Sim, pronto, sim. agora Mergulhaste aqui, claro, é sim, esta questão de tentarmos fazer diferente, não é? Porque senão o resultado seria o mesmo. E a vontade de continuar a ajudar aqui estas mulheres, porque muitas das vezes a fertilidade tem, ou a infertilidade está associada precisamente a estas questões da imunidade, não é? claro, pois, E ajudar as mulheres neste grande sonho que é serem mães, porque eu compreendo que se eventualmente não fosse mãe, para mim seria uma algo frustração, muito triste. claro, Exatamente, mesmo muito triste, não saberia lidar muito bem com isso e admiro profundamente as minhas pacientes
pela força toda que elas têm de não desistirem, de tentarem sempre novas coisas e manterem-se firmes no propósito delas. Então eu quero muito continuar aqui a ajudar nesta área, mas não só da fertilidade, Claro. de eles conseguirem entender como é que elas funcionam, porque nós somos diferentes dos homens, não é? Sim, sim, sim. Sim, Então, isso muito é, eu acho que tu já acabaste por entrar aqui um bocadinho na minha segunda pergunta, porque realmente tocaste aí numa série de coisas que a mim também me tocaram um bocadinho, não é? Nomeadamente o facto de tu não. Eu, enquanto tive só do segundo filho, é que eu tive o meu diagnóstico. Portanto, eu avancei para a segunda gravidez já com um diagnóstico, mas sem saber absolutamente nada daqui. Sim, isso eu acho que tu já acabaste por entrar aqui um bocadinho na minha segunda pergunta, porque realmente tocaste aí numa série de coisas que a mim também me tocaram um bocadinho, não é? Nomeadamente o facto de tu não. Eu, enquanto tive só do segundo filho, é que eu tive o meu diagnóstico. Portanto, eu avancei para a segunda gravidez já com um diagnóstico, mas sem saber absolutamente nada daquilo que eu hoje em dia divulgo nas redes sociais. Portanto, eu bom. não consegui viver o meu pós-parto em pleno, como tu dizes que tiveste aí algumas questões desse, em pleno, não, de todo, porque quem tem uma doença crónica, quem convive com uma série de sintomas, nunca consegue viver a vida em pleno, quanto mais passar pela reviravolta que é ter um bebê em casa e gerir todas as rotinas e etc. Portanto, e acaba que, lá está, foste falar aí alguns temas, inclusive é que tu, tendo já formação em nutrição, estavas completamente baralhada. Agora imagina uma pessoa que a maioria de quem nos assiste está nesse exato sítio, em que o que é uma esofagite eosinofílica, o que é isto da tiroidite de Hashimoto, o que é o omeprazol, mandam-me tomar para a vida toda, eu vou tomar, e há pessoas que seguem assim a vida toda sem sequer questionar, e portanto, realmente quando nós viramos a chave e as pessoas começam a confiar em perfis como o teu, em perfis como o meu, para vir beber alguma informação e colocar em prática, começam a ver as diferenças e acho que o teu testemunho é uma delas. E já fazes aqui o link para a minha segunda pergunta, que é realmente no sentido de o que é que uma nutricionista que fala de fertilidade, porque é que eu te convidei para estares aqui? Porque eu quero começar a entrar um bocadinho aqui nos episódios do podcast em temas específicos e tu fazes assim um bocadinho a entrada nesses temas, uma vez que entramos aqui na questão da fertilidade, porque as pessoas, muitas delas ainda é como tu dizes, não estão bem a ver que isto esteja realmente conectado à fertilidade, às doenças autoimunes, e portanto, como é que tu consegues explicar a quem nos vê que é leigo, que já estiveste aqui um bocadinho a contar pela tua história, eu acho que as pessoas conseguem somar um mais um, não é? Mas como é que tu consegues explicar às pessoas que o facto é comum haver aqui uma ligação entre doenças autoimunes, fertilidade ou infertilidade, neste caso, como é que consegues explicar que realmente há uma base comum para este desenvolvimento de patologias e que elas podem estar interligadas umas com as outras? É como tu dizes, há de facto aqui, do meu ponto de vista, uma base comum. Eu falo sempre em intestino, cortisol e insulina, estas duas nossas hormonas-chefe, que depois vão, no fundo, comandar todo o resto que acontece aqui, que são também gatilhos, muitas vezes, para o aparecimento das doenças autoimunes, não é? Eu costumo dizer às minhas pacientes que a fertilidade é o reflexo da nossa saúde. É o reflexo daquilo que nós comemos, daquilo que nós absorvemos, daquilo que nós assimilamos, daquilo que nós excretamos, do exercício que nós fazemos, do sono que dormimos, portanto, de tudo o que nós fazemos ou que fizemos até hoje, porque isto vai sempre somando, não é? E então há aqui uma ligação muito forte entre estas duas coisas. Vou pegar, por exemplo, aqui na questão da tiroidite Hashimoto, só porque é uma das doenças mais comuns no público feminino. E é das condições que mais me aparecem em consulta e já perdi a conta ao número de vezes que me chegam pacientes à consulta sem nunca lhes terem pedido exames de autoanticorpos e descobrimos na consulta que elas têm efetivamente tiroidite Hashimoto. E eu não estou aqui para fazer diagnósticos, mas eu tenho que lhes dizer, não é? Claro. Então, o que é que acontece? Quando nós temos uma alteração aqui em termos de autoimunidade, há um grau de inflamação crónico
que se desenvolve, que se instala, que nos acaba por acompanhar. Para que possa haver aqui implantação de um embrião, eu preciso de ter um sistema imunitário competente que consiga fazer aqui a transição entre estados inflamatórios para estados anti-inflamatórios e voltar a um estado inflamatório. Ou seja, quando tem de haver implantação, eu tenho que ter ali alguma inflamação, porque senão a implantação não é bem sucedida. Então é por isso que eu não posso abusar, por exemplo, de suplementos que têm um efeito anti-inflamatório quando eu me estou a preparar para fazer uma transferência, por exemplo, de uma FIV, ou quando estou a tentar engravidar naturalmente, por exemplo, não tenho algum cuidado com os suplementos anti-inflamatórios na fase lútea, ou seja, na fase após a ovulação. Porque eu não posso impedir que haja esse ligeiro grau de inflamação de que eu estou a falar, senão, de facto, a implantação não acontece. Mas quando nós temos uma autoimunidade descontrolada, em que não temos aqui não fazemos este trabalho de tentar controlar esta inflamação, o que acontece é que eu vou ter uma inflamação exacerbada. E então, como em tudo no nosso corpo, não pode ser muito, não pode ser pouco, tem que ser na medida certa. E então isto impede, por exemplo, que haja esta implantação, causa resistência, por exemplo, à progesterona, que é a hormona que nós produzimos, que efetivamente nos permite engravidar e manter a gravidez ao longo do tempo. Depois, quando nós temos, por exemplo, autoanticorpos, por exemplo, anti-TPO positiva, mesmo que ela não esteja muito, muito elevada, nós temos maior risco de perdas gestacionais, temos maior risco de partos prematuros, ou seja, partos que acontecem antes das 32 semanas. Portanto, há aqui uma série de coisas que acontecem. Se a isto juntarmos, por exemplo, uma TSH elevada, isto aumenta exponencialmente, piora bastante. Mesmo que nós façamos a reposição, por exemplo, da hormona de tiroideia via levotiroxina. Portanto, estes riscos mantêm-se e quanto mais alta está a TSH, pior é. Ou seja, isto tudo acaba por impactar de forma muito importante a nossa capacidade reprodutiva. E depois, o que é que há mais aqui envolvido nesta questão da autoimunidade? Nós sabemos, mulheres, é que nós somos uma grande fatia da população que tem autoimunidade, não é? Nós somos mais propensas. Mas porquê? Não é porque nós somos cíclicas, não é porque eu tenho estrogênio, progesterona, LH e FSH. Isto acontece porque nós temos muito desequilíbrio hormonal, porque hoje em dia quase uma percentagem gigante, nós mulheres em todo o mundo, estamos desequilibradas do ponto de vista hormonal. E quem é que aqui faz com que o nosso sistema imunitário esteja reativo, que nos proteja contra doenças, infecções, vírus e afins? É o estrogênio. É uma hormona-chefe aqui do nosso ciclo. Por exemplo, um homem é capaz de ficar doente com mais facilidade do que nós mulheres, porque precisamente temos aqui o estrogênio a ajudar-nos. E então nós, quando tendemos a ficar doentes, costuma acontecer ali um pouco antes da menstruação, porque é nesta altura que o nosso estrogênio cai. E, portanto, nós perdemos esta nossa defesa que nos regula, digamos assim, no nosso sistema imunitário. E então é aqui que a coisa vira, que é, se eu tenho muito estrogênio, provavelmente o meu sistema imunitário vai ficar hiperreativo. E é aqui que aumenta a probabilidade de nós eventualmente virmos a desenvolver doenças autoimunes. Eu tenho um ciclo desregulado, eu também não consigo, no fundo, ter as condições ideais para gerar uma vida. Porquê? Claro. Porque o meu corpo está a tentar salvar-se ele próprio, não é? Tentar equilibrar-se de alguma forma. Não é normal nós termos estes desequilíbrios e quando isso acontece, a prioridade somos nós, ponto. Não é gerar um bebê porque o nosso é secundário. O nosso corpo é sábio o suficiente para entender que gravidez é o evento mais exigente que o nosso corpo alguma vez vai ter, a parte, evidentemente, de doenças agudas e muito sérias, tipo um cancro, não é? Mas, portanto, atendendo a uma vida saudável, nunca haverá uma fase da nossa vida tão violenta, e desculpa a expressão, mas é mesmo isto, tão violenta para o nosso corpo, como a fase da gravidez e também da amamentação. Portanto, nós precisamos ter isto tudo aqui muito regulado. A autoimunidade não impede que sejamos mães, mas dificulta-nos o processo. Então, nós temos de atender aqui a todos os pilares da saúde para tentar que o nosso corpo esteja o mais sereno possível para poder seguir em frente e fazer aquilo para o qual ele foi desenhado para fazer. O nosso corpo foi desenhado para isto, para gerar vida. Claro, mas tem que ter condições para isso, não é? E eu acho que nós agora falámos um bocadinho da relação doença-imunidade, da sua interligação. E as pessoas
não sei se relacionam muito bem isto, eu acho que não, porque às vezes as pessoas têm sintomas, têm doenças e seguem tentando engravidar como se não houvesse nada mais importante e muitas vezes, e eu estou a falar isto com muito carinho pelas pessoas que estão agora a tentar ser mães e a atropelar as doenças que têm, porque eu fui uma delas, portanto eu estou a apontar o dedo e estou do outro lado, primeiro porque não Também, sabia, estive nesse lugar. exatamente. Eu não Portanto, sabia, não é? eu gostava todos os dias, tudo o que vou aprendendo aqui com os profissionais que sigo, com os profissionais que converso, e aprendo imenso, porque realmente gostávamos muitas de nós de ter sabido tudo isto antes de engravidar, mas muitas vezes a tomada da consciência já vem tarde e nós estamos. Eu estava com uma doença autoimune a topo, e eu só pensava, bem, eu vou ter que começar a tomar os biológicos, portanto vou engravidar agora e depois tomo os biológicos. Portanto, nem me partia da minha cabeça que o meu corpo podia não estar em condições para gerar uma vida, não é? Ele estava preocupado com outras coisas, nem vamos falar das ciências nutricionais, etc. Por acaso, às vezes corre tudo bem, e muitas mulheres corre tudo bem, ainda bem, mas noutras temos esses casos de abortos, pronto, de histórias tristes que acontecem aí pelo meio. E muitas pessoas ainda não estão assim tão convencidas que a comida e o estilo de vida podem impactar muito naquilo que liga a todo este processo de fertilidade e o sucesso depois de uma implantação uterina e gravidez e tudo correr bem até ao fim. Como é que tu consegues explicar um bocadinho aqui, não entendo em termos muito técnicos, não é? Mas a fisiologia da alimentação, enfim, dos nutrientes, que é diferente as pessoas comerem todos os dias um papo seco e seguir para o seu dia a dia, estarem basicamente a matar a fome, digamos assim, e não a alimentarem-se ou a colocarem nutrição para dentro, muitas vezes até nas vidas corridas que nós temos, não é? Porque isto é sempre a despachar. Um, e depois, muitas vezes, não percebemos porque é que o corpo não está a dar, porque é que não estamos a engravidar. Isto, já nem falando, que eu acredito que também, se calhar na tua explicação vais abordar um bocadinho aí, podemos estar a comer muito bem e depois não estar a absorver, não é? Mas isso já dava se calhar tema para outro podcast, não é? Mas partindo do princípio que as coisas estão a funcionar mais ou menos bem, digamos assim, só o facto de comermos bem já vai dar um input aqui a que todo o resto funcione, certo? Sim, sim, isso faz toda a diferença. Mas só para te dizer que há pessoas, eu vejo muito isso na prática, que comem muito bem e ainda assim têm carências nutricionais. Agora imagina se não comessem Exatamente. muito bem, não Pois, é? Porque isso vê-se muito. Mas eu acho que se as pessoas pensarem do que é que nós somos feitos, de onde é que nós vimos, conseguem perceber com facilidade o quão importante a comida é. Nós só fazemos um bebê porque lhes damos nutrientes para ele crescer na nosso ventre, na nossa barriga. Porque se nós não lhe dermos proteína, não dermos gordura, não dermos hidratos de carbono, ou seja, energia, os bloquinhos, os claro, tijolinhos, entre aspas, para crescer, nós não geramos coisa nenhuma. Portanto, nós somos feitos a partir daquilo que os nossos pais usaram como alimento, porque o homem também intervém nisto, não é? E depois vamos crescendo e desenvolvendo dentro da barriguinha das nossas mães à custa daquilo que ela come. É impossível não perceber a importância que a comida tem, se nós somos feitos por causa dela, não é? claro. Agora, sim, há dois aspectos muito importantes que eu gostaria de focar aqui relativamente à alimentação, que para mim são os mais importantes: a questão das carências nutricionais e a questão do controle glicémico. Como eu te dizia, as pessoas têm muitas carências nutricionais e mesmo as pessoas que se alimentam muito bem, que fazem legumes a todas as refeições, que fazem mais do que uma peça de fruta por dia, que comem uma boa quantidade de carne ou de peixe, que comem sementes, mesmo essas pessoas têm carências nutricionais. E se tiverem alguma questão, como uma autoimunidade aqui por trás, a demanda por nutrientes é ainda É maior. maior, Não é? Temos uma inflamação, gasta muito claro. mais nutrientes para diminuir stress oxidativo, para no fundo trazer o nosso corpo para o equilíbrio, porque é isso que o nosso corpo tenta fazer quando nós estamos aqui numa questão de autoimunidade. Então, se nós gastamos tanto e não conseguimos repor pela via da alimentação, porque a nossa alimentação, os alimentos de hoje, não são tão nutritivos como foram há muitos anos atrás, então pela via da alimentação muitas das vezes não é suficiente e muitas vezes temos que usar suplementação muito tempo.
ok? Para reequilibrar tudo. Sim, mas mesmo reequilibrando as coisas, eu entendo que nós vamos sempre precisar de. Não dá para fazer, por exemplo, aquela receitinha mágica do género: vou fazer um mês, vou fazer 3 meses e parei e não preciso E mais disto acabou, porque eu recuso. Não, claro, não dá. Eu própria, por exemplo, faço suplementação, por exemplo, de B12, de folato, desde que comecei com esta questão da descoberta da autoimunidade. Porque se eu parar, claro. estes níveis caem, ponto. Sim, Mesmo sim, fazendo sim, estas vitaminas caem, assim como outros nutrientes. Alguns, claro. efetivamente, não, que são gastos muito mais rapidamente. Ora, se eu tenho carências nutricionais, eu vou dificultar a ocorrência, por exemplo, de reações enzimáticas que acontecem milhares de vezes por segundo no nosso corpo. Eu preciso de alguns nutrientes para que essas reações aconteçam. Eu não consigo fazer, por exemplo, aquilo que nós chamamos de metilação, ou fazer aqueles processos de Básicos do transcrever corpo. o nosso material genético, não é? Que Sim, no fundo vão ajudar aqui a desintoxicar, a fazer uma série de processos fundamentais do nosso organismo. Se eu tiver carências de alguns nutrientes, lá está, por exemplo, vitamina B12, o ácido fólico, a vitamina B2, são nutrientes que são muito requeridos para estas ações. Eu não vou conseguir fazer isto se eu não tiver um nível adequado. Isto depois também se traduz muito em óvulos de má qualidade. Eu não posso querer ter um óvulo de qualidade se eu não lhe dou os nutrientes que ele precisa para se desenvolver como deve de ser. Tem impacto depois claro. também na ocorrência da ovulação. A minha ovulação depende também de alguns nutrientes para acontecer. E se eles me faltam, a ovulação pode não acontecer de todo, pode ser Claro. atrasada, posso ter desregulações hormonais, ciclos alterados, TPMs muito intensas. Isto tudo, quer queiramos, quer não, parece que é algo desconexo, mas isto afeta, em última instância, também a nossa fertilidade, a nossa capacidade de engravidar e levar uma gravidez até ao final. Este, Força, força. esta questão, lá está, que se vê muitas pessoas ainda a comentarem, se nós comermos bem, está tudo certo. Eu quando comecei e aqui, lá está, tenho que dar a minha experiência, não é? Quando eu comecei a comer tudo bem, as coisas não se reequilibraram assim tão rápido, e lá está, ainda hoje em dia eu volta e meia tenho que suplementar ali uma coisa ou outra, ainda que não seja nada comparativamente ao que era no início, não é? Quando se começa a organizar um corpo que está há anos e anos e anos completamente, porque é como tu dizes, estes processos demandam muito mais do corpo do que uma pessoa normal, não é? Que mesmo assim já tem demanda e lá está, não a conseguimos ir buscar a todos os alimentos in natura como eles estão hoje em dia. Portanto, isto desmistifica aqui um bocadinho a ideia que nós vemos hoje em dia, se eu comer bem, não preciso de suplementação. Portanto, o ideal é a pessoa, mesmo comendo bem, ter sentido crítico, se calhar saber perceber um bocadinho como é que está realmente os sintomas, não é partir do princípio estou a comer bem, está tudo bem, este cansaço é a impressão minha Porque e o conceito sobretudo, de comer bem é muito ambíguo, não é? O meu comer bem exatamente, provavelmente é diferente de outra pessoa que acha que está a comer muito bem, mas na verdade não está exatamente. nada. Não é? Sim, sim, isto da E depois alimentação há a questão da saudável. individualidade, não é? Sim, tudo isso, o comer bem é sempre aqui uma coisa que cada um tem que explorar e aprender um bocadinho o seu próprio comer bem, porque o ovo pode ser um alimento espetacular para muitas pessoas e para outras estar a causar ali uma baralhação no sistema imunitário, na digestão, enfim, tudo depende, lá está, dos processos individuais que cada um tem a acontecer dentro de si. E portanto, temos que realmente trazer a quem nos ouve a ideia de que é importante alimentar-se bem, mas é importante, e sobretudo aqui estamos a focar um bocadinho na fertilidade, as pessoas se calhar fazerem umas análises com quem perceba, e muitas vezes eu tenho pena de estar a dizer isto, mas os médicos que nos estão a atender e a preparar a nossa gravidez muitas vezes não estão preparados para isso. Eu acho que todas as grávidas deviam ser acompanhadas por uma nutricionista treinada como tu estás, mas treinada como tu e como alguns dos convidados que eu já tenho trazido aqui já trazem um bocadinho essas noções, porque realmente dizer a uma pessoa para não tomar vitamina D, porque vai fazer mal, enfim, revela uma total desconexão do que se passa, principalmente não havendo sequer uma análise de como é que ela está, não é? Mas revela é total desconhecimento da função que o nutriente Tem no desempenha. É organismo, claro. mesmo desprezar o papel que cada nutriente desempenha no nosso corpo. Exatamente. É. Como eu dizia agora há pouco, não estávamos aqui com os sinais.
Outro aspecto que me parece não, eu tenho certeza que é extremamente importante para esta situação da fertilidade e ao mesmo tempo controle até destas questões da autoimunidade é o controle glicémico. O que é que eu vejo na prática? As pessoas têm uma desproporção grande entre macronutrientes, acabam por ingerir sempre muito mais hidratos de carbono e nunca os acompanham, por exemplo, de gorduras e proteínas. Quando isto nos gera aqui subidas muito acentuadas do açúcar no sangue, da glicemia, e atrás vem uma insulina que está constantemente a subir e a descer, esta montanha russa que acontece porque não adequamos aqui a nossa alimentação, causa uma inflamação tremenda. E, portanto, nós até podemos estar a comer muito bem, achamos que estamos a comer alimentos saudáveis, mas quando não fazemos as combinações certas, não acautelamos estes picos de glicemia seguidos de picos de insulina, nós estamos a causar resistência à insulina e estamos a agravar a situação. E quando eu tenho esta situação de inflamação, eu não posso esperar que o meu ciclo fique normal, não posso esperar que a minha produção hormonal aconteça da mesma forma, não posso esperar que o meu endométrio esteja receptivo. Não dá. Com a inflamação, Claro. não dá. E este é dos pontos que seria mais fácil de controlar se houvesse esta consciência, se as pessoas dispusessem todas desta informação. Embora é certo, há questões aqui individuais, não é? Podemos eventualmente até aplicar todas as coisas e mais algumas, mas ainda assim cada pessoa pode ter comportamentos diferentes face à ingestão de determinados alimentos, mas ainda assim seria possível, na generalidade, nós adequarmos, suavizarmos estes picos de glicemia, estes picos de Claro. insulina e no fundo estarmos mais saudáveis, mais férteis, mais prontas para enfrentar o dia a dia, faria aqui uma diferença muito grande. Claro, claro. Eu fiquei por acaso bastante curiosa, que há dias vi uma partilha tua com um monitor de glicose e Não eu estou a própria. usar, Diz? Ainda o ainda o estás a estou a usar. usar? Pronto, é uma coisa que eu gostava de fazer, mas lá está, também estou no meu processo. Nós, quando sabemos, acho que saber é o pior, porque depois nós, mesmo não sendo da área, vamos atrás de quem nos ajude a resolver o último sintoma, porque nós começamos com uma enxaqueca, depois com uma rinite, depois com uma candidíase. Quando damos por ela, aquilo já é tudo normal. Depois vem uma autoimune, o nosso foco é autoimune. E depois aparecem os homeoprazóis aliados a todos os medicamentos que tomamos para a autoimune e aos anti-inflamatórios e vem mais um rol de sintomas, portanto a gente vai tentando resolver tudo. É engraçado que eu às vezes falo com meninas que estão assim um bocadinho no meu processo, que é resolver tudo, mas depois queremos ir à otimização da massa muscular, à otimização do exercício que fazemos, à otimização do estudo da glicose, porque apesar de sermos curiosos e já irmos aplicando ali algumas coisas, pelo que muitos têm acompanhamentos nutricionais, outras pessoas não têm, mas vão tirando aqui umas dicas, e há muita gente que tem essa vontade de otimizar, e eu acho que essa ferramenta simples é uma coisa que tem ficado acessível financeiramente a toda a gente para estudar um bocadinho o que é que eu como e o que é que aquilo faz aos meus picos de glicemia, insulina. Portanto, a partir daí uma pessoa consegue ter uma visão completamente diferente da alimentação que tem. Eu fiquei muito curiosa realmente para um dia destes experimentar um sensor desses e ver os picos como tu mostraste nos teus stories do Instagram, que eu acho que é uma coisa que toda a gente devia fazer, porque lá está, os pâncreas não são todos iguais, poderá haver alguns que já estão um bocadinho mais cansados, poderá haver alguns também, depois depende do tipo de atividade que a pessoa faça, que duas ou três batatas não fazem muita diferença e outros que já façam muita diferença e se calhar melhor é numa fase não comer nenhumas, portanto, e a pessoa Depende da precisa. fase do dia e essas coisas todas. Exatamente, e portanto, há aí muitas coisas que eu acho muito interessante falar dessa questão da insulina, da glicose, que é uma coisa que felizmente já vamos falando, mas fala-se muito pouco dentro de um consultório. Eu praticamente só ouvi falar nisso quando fui à minha avó às consultas de diabetes, depois com todos os mitos que estão, eu nunca ouvi falar em glicose, em insulina, em nada, exceto na gravidez quando nós vamos fazer o tal teste para ver se somos diabéticas ou não, mas eu imagino que já haja ali parâmetros e valores que possam estar num limite que não sejam nada saudáveis de ter durante a gravidez. Portanto, só quando se ligam os alertas é que nós falamos das coisas, como em tudo. Portanto, trazer aqui também esse insight. Mas sabes que tu disseste uma coisa interessante, que é
pensar nisto como uma forma de otimizar, ou seja, já fomos ultrapassando algumas coisas e agora isto seria para Sim, otimizar. sim. Mas hoje em dia, depois de ter colocado, eu já não vejo isto como otimizar. Eu vejo isto como devia ter sido o princípio. Pois, se calhar. Aqui, lá está, o otimizar é porque, e eu compartilho mais uma vez a minha experiência, porque nós temos muitas vezes tanta informação à nossa volta de, para uma pessoa que cresceu a comer pão sem glúten durante um mês, que é às vezes necessário para nós percebermos o impacto que ele tem. Estou a dar exemplo do glúten, posso falar do ovo ou de qualquer alimento que seja perfeitamente saudável, não é? Mas pego aqui no glúten porque pego sempre no glúten. E portanto a pessoa tem já tanta coisa na sua cabeça que muitas vezes vai deixando, se calhar, coisas que são prioritárias, não é? Que isso se calhar seria uma coisa interessante de se fazer logo de início para o final, mas não quer dizer que seja menos importante. Lá está, muitas vezes acaba, cada pessoa prioriza, lá está, determinadas coisas para conseguir avançar no seu processo. E o importante é que vá não criando desculpas, mas de facto implementando as coisas, nem que seja devagar, não é? Porque nem toda a gente tem a capacidade de agarrar e agora fazer tudo de uma vez. Não dá, até porque depois entra-se ali numa espiral de restrição, não posso nada. Eu Sim. lembro-me quando descobri aqui a questão da esofagitose eosinofílica, eu fiz aquela dieta AIP, portanto a dieta da autoimune. É horrível, Pois é. porque não se pode comer nada. Mas eu estava tão motivada que eu fiz. Fiz, custou um bocadinho, mas fiz. Claro. E ao longo do tempo tive que ir fazendo restrições para perceber efetivamente ao que é que eu respondo, ou melhor, o que é que me provoca o aparecimento de eosinófilos ao nível do esófago. Portanto, eu tenho vindo desde essa altura a fazer restrições. Há alturas em que eventualmente não são muito marcadas, mas há sempre alimentos que neste momento eu percebo que se os ingerir não fica assim muito bem, Claro, não é? claro. E então é esta questão de escutares o teu corpo. Mas eu falava nisto da glicemia e da insulina, porque apesar de eu ter já este conhecimento todo, ter esta visão da nutrição funcional, eu percebi que fazendo algumas coisas que eu fazia que achava que estavam bem, no meu caso não resultam assim tão bem e provocavam picos acentuados. Que Mas engraçado. também percebi que isto depois tem outras influências que não é só pela questão da comida. Ou melhor, percebi. Claro. Nós sabemos disso, não é? Mas Mas depois ver na prática, é, ok, isto acontece mesmo comigo, é diferente. É é outra diferente. coisa. É. E nós conseguimos entender. Eu lembro-me quando coloquei o primeiro sensor, este é o segundo que eu tenho. Quando coloquei o primeiro, eu tinha picos exacerbados. Se eu comesse uma banana, aquilo explodia. E não comia a banana sozinha, era com gordura, com proteína, tudo junto. A minha glicemia respondia com uma elevação gigante. Hoje em dia eu já vou comendo, mas adaptei a quantidade também da banana, porque se Claro. calhar uma banana inteira para mim é demasiado. Mas já não noto esses picos. E então pus-me aqui a pensar, mas o que é que estava a acontecer? Porque é que eu tinha picos ali e agora não tenho? E eu estava numa fase de muito stress. Ou seja, eu não via picos só porque agora estou estressada, vai subir a glicemia. Não via isso, mas notava claramente que eu respondia muito mais quando ingeria qualquer coisa. A minha glicemia subia muito mais quando eu comia alguma coisa com hidratos de carbono Claro. do que agora comendo a mesma coisa. Isto faz tudo diferença. Parece que não, que são coisas um bocado esotéricas, não é? Um bocado diferentes, que é um bocado isto que as pessoas têm noção quando se fala de nutrição funcional e quando não percebem muito bem o conceito e no que é que isto assenta, o que é que observa, as pessoas tendem a achar que é um bocado de esoterismo, Sim, coisas sim, assim sim, meio sim. do além, não é? Sim, e depois Mas não é esses, nada além. esses, essas ferramentas permitem-nos ver que, de facto, o estar presente quando estamos a comer, a calma, portanto, aqui estamos a relacionar exatamente, se calhar, um bocadinho com o nível de cortisol, o nível, o estado do dia, o estado de espírito da pessoa, tudo influencia, não é? Portanto, Também. é A saúde exatamente. também faz diferença. Portanto, estas coisas todas que eu fui descobrindo sobre a essência feminina, não é? Fizeram-me gostar ainda mais desta área. Claro. Apesar da autoimunidade e tudo isso, é uma coisa muito prazerosa de descobrir assim como é que nós funcionamos, como é que é a nossa dinâmica, que é tão diferente. Oh, Catarina, quais são as tuas, tanto
As doenças mais comuns que te aparecem em consultório, portanto, mesmo quando não há uma doença ou um diagnóstico definido, além dos diagnósticos mais comuns, quais são assim os sintomas que as pessoas quando te procuram mais se queixam, para quem também nos ouve ficar assim mais de olho aberto? Queres tentar adivinhar, Patrícia? Devem ser os normais, o cansaço, a fadiga, o esquecimento e o Intestino. intestino, sim, o intestino, pois, Esse é muito flagrante. A maior parte das minhas pacientes, deve ter uma ou duas que não, no meio de todas, mas a claro, maior parte das pacientes tem sempre alterações de intestino, ou porque as intestino. fezes são moles, ou porque têm obstipação, ou porque ficam distendidas, ou porque têm fezes com odor fétido, ah, uma série de coisas. E, portanto, associado a isto, nós vamos descobrindo aqui outras coisas, género, síndromes do intestino irritável, SIBO, muitas das vezes até começa mesmo pelo estômago, gastrites, e este é, ou melhor, esta área, esta parte, esta disfunção é o que mais me aparece em consulta. Pois, claro, relacionado com outros diagnósticos, às vezes sem diagnóstico, como estavas a dizer, mas passa muito aqui por esta questão do intestino. Depois também tenho em consulta muitas mulheres estressadas, com aquele cortisol, ou lá em cima, quando a suprarrenal ainda consegue dar conta do recado, ou então Já já está muito, em baixo. muito em baixo, com muitas carências nutricionais. Ontem tinha uma paciente em consulta e me disse: Bolas, eu tenho essas deficiências todas, eu estou assim tão mal. E eu disse-lhe assim, então, brincadeira, não está assim tão mal, porque eu costumo ver muito mais deficiências que estas. Mas as pessoas ficam surpreendidas com as coisas que nós percebemos, quer pelos sinais e sintomas que elas revelam, e depois, complementando com análises, ficam surpreendidas com as coisas que lhes estão a faltar, com as pecinhas que estão aqui a faltar. Pois assim, em termos de diagnóstico, muita tiroidite Hashimoto, era o que eu dizia agora há pouco. Muitas mulheres descobrem, porque eu faço questão de pedir análises não só à função tiroideia, portanto FSH, desculpa, TSH, T4, T3 livre total, T3 reversa, faço questão de pedir sempre os autoanticorpos Claro. tiroideus, porque descobre-se muitas vezes aqui, quando eu peço essa análise, que existe ali alguma situação. E depois isso tudo Normalmente vai só influenciar, pois, sim, influencia até porque nós depois precisamos de começar a ter aqui alguns cuidados na alimentação redobrados, não é? Uma coisa é, ok, eu quero otimizar a minha alimentação, uh, claro. ter aqui forma de contribuir com mais nutrientes para estar saudável, outra coisa é eu ter de tratar uma doença que existe ali e que tem que ter um cuidado diferente, não é? Claro, pelo menos até, lá está, enquanto o intestino está mais reativo, que foi um bocadinho a conversa que fomos tendo nos outros podcasts, principalmente com as minhas primeiras convidadas, em que o intestino é sempre o centro das atenções e aqui não haveria de ser diferente, fomos lá parar, porque realmente quando o intestino está numa fase em que está exposto a tudo o que é alérgenos, está com a barreira intestinal comprometida, com a questão das tight junctions, das junções intestinais, do leaky gut ou hiperpermeabilidade intestinal, que quem nos está a ouvir com certeza já ouviu falar nisto, sobretudo numa fase destas em que passa tudo e o sistema está ali todo baralhado, nem sequer, dizia a minha primeira convidada, que o ideal é numa dieta de ataque nem sequer fazer exceções, porque senão nunca vamos dar a possibilidade ao intestino e ao sistema imunitário de se começar a reorganizar. E há muitas pessoas que também não estão predispostas para isso, não é? Não sei como é que lidas com isso, não é? Principalmente porque há aqui também muitos mitos nutricionais e muitas coisas, quer para um lado, quer para o outro, porque nós temos uma vertente nas redes sociais que nos diz que ninguém tem que cortar o glúten, e outra vertente que diz que toda a gente tem que cortar o glúten e nem respirar glúten podemos. Portanto, as pessoas entram aqui que abraçam um bocadinho aquilo que lhes convém, não é? Eu no início convinha-me agarrar que o glúten não fazia mal a ninguém e, portanto, demorei para aí um ano até testar cortá-lo ou não, não é? O problema foi meu, passei mais um ano cheio de dores, porque a mim, de facto, o glúten fez-me diferença. Mas hum, como é que as pessoas, como é que tu lidas com isto? Como é que consegues dar a volta a este texto para as pessoas
conseguirem entrar neste esquema e começarem a avançar em todos os ajustes que vocês têm que fazer depois? Mas isto mais uma vez, muito individual, porque eu tenho que, no fundo, perceber em que fase é que aquela pessoa está. Se está numa fase em que, ok, eu quero tentar tudo e vou fazer tudo e mais alguma coisa, ou se é uma pessoa que, não, isso já é demais para mim, vamos com calma. Então, Pois. muitas das vezes eu não posso ir logo com uma A dieta matar. em curto, não é? E então vou Pois. surgindo, vamos tentar reduzir. Mas, sobretudo, o que eu faço é explicar porquê. Eu faço para as minhas pacientes aquilo que eu gosto que façam para mim quando sou eu que estou do outro lado, que é expliquem-me porque é que eu tenho de fazer A, B ou C, não é? Digam-me, não é dizerem-me vais fazer isto e acabou. Porque nós temos, não é? Poder de decisão, temos um espírito autocrítico e eu preciso que me expliquem porque é para isto me fazer sentido, caso contrário eu não vou ter vontade de fazer, não é? Claro. Se for uma coisa que me dói, digamos assim, não é? E eu sei que cortar pão dói um bocadinho, Dói. não é? Dói. Pão e outras coisas. Já passei pela fase de cortar o pão, pela fase de cortar o ovo, pela fase dos lácteos, pela fase das Pois. oleaginosas. Passei por Tudo. essas fases todas e mais algumas. Portanto, eu conheço a dor da minha paciente que está do outro lado. E eu acho que isso também ajuda. Que é as pessoas entenderem que é possível e que nós podemos fazer isso. Porque estão a falar com uma pessoa que já teve de passar pelo mesmo processo e que sabe exatamente o que aquilo custa. Então, às vezes, nós precisamos adaptar. É tentar ir de forma gradual para algumas pessoas, escolher prioridades, não é? Então, desta vez vamos tentar isto, numa próxima vamos tentar outra coisa, vamos tentando aqui aos poucos. Mas depois, há pessoas que, Catarina, ou é tudo ou é nada, não vai ser aos pouquinhos. Pois. Isso é Então, que vamos é. lá fazer isso. Sim. E isto acontece muito, porque eu não atendo só mulheres que querem engravidar, não é? Claro. Mas eu noto que acontece com muito mais facilidade as pessoas aderirem ao plano e, ok, entrarem nesta de possivelmente Tudo. tenho que fazer esta restrição, porque elas querem tanto, tanto ter um filho, que já fizeram tudo e mais alguma coisa e não Não aconteceu, deu. então elas já estão na disposição de fazer o Claro. que for necessário. E este público acaba também por me dar muito gozo por isto, que é nós conseguimos efetivamente ver resultados, ver que as pessoas, apesar de ser um bocadinho difícil, aderem e depois percebem que afinal até fez Sim. diferença. Que é É. mesmo isso. É agir no desespero, mas é por um bom motivo. Lá está, a maioria delas vê a luz ao fundo do túnel e se calhar, por muito que nos pareça que quem nos esteja a ouvir, isso não vai resultar nada, com certeza tens aí muitos positivos que detectam que de facto se calhar resulta e quem estará mais cético do outro lado se calhar tem que experimentar, principalmente se estão a passar por uma fase destas de infertilidade, de dificuldade em engravidar, de perdas gestacionais consecutivas. Um, e há aqui algum mito assim mais popular ou alguma crença ou algum alimento que tu vejas que está mais enraizado e que as pessoas muitas vezes até que estão a engravidar, às vezes podem estar a fazer pior, enfim. Há aqui alguma coisa, o que é que detectas assim nas tuas consultas? Hábitos ou alimentos ou até coisas que prejudicam mais às vezes do que ajudar a pessoa? Tens assim alguma história, até alguma coisa que nos possas partilhar? Muitas das minhas pacientes, pelo menos as que vêm pela questão da fertilidade e que já Sim, fizeram aquele longo percurso, já têm, assim, bastante conhecimento. pois. Então, em termos de mitos, nesse sentido, não aparecem, assim, tantas coisas. Mas um que é gritante para mim até hoje é a questão de só precisas tomar ácido fólico. E continuamos na era do ácido fólico e de tomar 5 miligramas de ácido fólico, porque é o E que é acabou. comparticipado, e é isto que fazemos. Mas tenho que tentar desmontar isto e explicar, mas eu noto que algumas pessoas ficam céticas. Tipo, o médico disse, e agora a nutricionista diz o contrário. Afinal, quem é que está certo, não é? Fica sempre ali É. alguma dúvida, e por muito que eu explique, às vezes não é suficiente. Mas este, para mim, é dos mais gritantes. E outro, tem a ver até com o que falaste agora há bocado. Se tu comeres bem, tens tudo o que precisas. Eu lembro-me numa ecografia de um trimestre da minha filha, portanto, do meu terceiro bebê, o médico ecografista, que é uma pessoa supostamente muito conceituada em Portugal pela questão das ecografias, ok? Disse-me, não precisas de fazer suplementação nenhuma, querida, tu estás a exagerar, não precisas de fazer nada disso. Tu tens é de comer todos os alimentos que estão na roda dos alimentos e tu Roda ficas de bem e tens alimentos. todos os nutrientes que precisas. Só que nessa altura já me dedicava a isto e, portanto, eu tinha análises na mão, não é? Eu tinha análises na mão e percebi claramente que, não,
espera, eu preciso de suplementar isto, eu preciso de acautelar isto. Ia percebendo que ao longo dos trimestres as minhas necessidades iam variando para um mesmo nutriente. Então fui fazendo sempre este ajuste. E se queres que te diga, isso depois nota-se nas crianças. Eu tenho 3, eu tenho termo de comparação. Eu estava Faz diferença. exatamente a pensar nisso, que tu tens aí o primeiro assim, o segundo assado, o terceiro, bem, podes continuar, que fazes aí um estudo de casa em casa. Não continuo por ter medo que apareça mais alguma coisa. Eu gosto de estar grávida, mas o meu sistema imunitário não acha propriamente graça. Ele fica Pois aqui é. muito desigual. Mas nota-se essas diferenças e custa-me tanto a população geral não ter conhecimento do impacto que tem aquilo que tu comes antes mesmo de engravidar no teu filho. Eu digo isto muitas Sim. vezes às pessoas e eu acho que até digo isto com uma certa paixão, com muita veemência, porque de facto eu acredito muito nisto e eu vejo isso na prática. As pessoas não entendem, ou não sabem, não é não entender, não sabem que quando nós não acautelamos aqui a nossa alimentação, a nutrição, quando não damos aqui o que é necessário à nossa gravidez, nós estamos a ligar e a desligar botõezinhos do nosso material genético, não é? Eu tenho geneticamente predisposição para a autoimunidade, que só descobri depois de andar aqui nisto tudo, só depois destas andanças todas é que eu percebi que os meus pais também têm cada um uma doença autoimune, porque até aí nunca ninguém nos tinha dito, não é? Pois. Portanto, eu tenho esta tendência, esta herança genética para a autoimunidade. Mas eu não tinha que ter necessariamente a manifestação de uma doença autoimune, porque apesar de eu ter o gene, eu posso não revelá-lo, posso não manifestá-lo. E isto nós fazemos a partir do momento em que começamos a preparar-nos para engravidar e durante toda a gravidez, e especialmente ainda até aos 2 anos. Claro que depois podemos fazer outras coisas ao longo da nossa vida que podem ligar, entre aspas, este interruptor do gene da autoimunidade ou de outra doença qualquer, de cancro ou outra coisa Claro. qualquer. Alzheimer, doenças degenerativas, não é? Mas entender que nós temos esse poder em nós faz Faz todo o sentido. uma diferença gigante. Nós estamos, no Sim, fundo, sim. a condenar os nossos filhos ou para a saúde ou para a doença, não é? Nós vamos ditar como é que vai ser o futuro deles deste ponto de vista. É verdade. Mas não é só, claro que não é só a influência da alimentação, entenda-se, porque há muita coisa aqui à nossa volta e o facto de nós não sabermos parar, de estarmos sempre a fazer, como se valesse uma medalha de mérito, porque senão somos má mãe, má esposa, má trabalhadora, somos umas preguiçosas, não é? Temos que estar sempre on. Isto leva-nos a nós, mulheres, um desgaste muito grande. E isto também é um mito que eu entendo isto como um mito nos dias de hoje, que é, eu tenho que fazer muito, eu tenho que ser muito produtiva, eu tenho que conseguir alcançar tudo. Não tenho nada, tem que ser o contrário, não é não fazer as coisas, é escolher aquilo que eu me vou dedicar, priorizar, não é? Eu acho que nós temos o sucesso visto como uma coisa. Eu não vou dar exemplos, mas temos o sucesso muito categorizado hoje em dia. E acho que cada uma de nós deve pensar o que é o sucesso, principalmente quando temos uma família para gerir, não é? E muitas vezes o lugar de mãe e dona de casa nem é tido como um trabalho, não é? Muitas vezes, sou dona de casa. E Ai, então, ser mais dona de duros, casa, mais duros. Ser exatamente, mãe, de facto, olha, eu costumo dizer, eu admiro as educadoras e as professoras que estão com os nossos filhos o dia todo, porque efetivamente não é fácil. Eu também sei que não. as crianças são diferentes em ambiente escolar e em casa. Sim, E sim, eles sim. sentem-se duros e extravasam, não é? Mas ser mãe a tempo inteiro é de se lhe tirar o chapéu e que não me venham dizer que não é válido, porque é muito válido. Não. É, Mas mas eu sabes acho o que que as me mulheres. chateia? Sim, sim, diz. Acho que o que me chateia no meio desta questão da maternidade é ouvir aquelas notícias do género as mulheres são despedidas quando voltam ao trabalho depois de um parto, ou então não contratam sequer porque é uma mulher e, portanto, a determinada altura vai engravidar. Claro. E eu penso assim, mas como é que raio estas pessoas pensam que a humanidade continua aqui neste planeta? Como é que elas vieram aqui parar? Se alguém me explicar, eu fico mesmo Claro, indignada. Como é que as claro, pessoas acham que vieram aqui parar e como é que nós vamos continuar a ter dia da manhã, a ter população? claro, Alguém tem de ter as crianças e essas claro, pessoas são as mulheres. Nós não devíamos ser vistas como a segunda categoria, nós devíamos era ser enaltecidas porque nós é que damos continuidade à humanidade. claro, claro. Não achas que Eu eu estou a cons... dizer? sim, sim, estou.
Nós, sobretudo nós mães, também temos que nos capacitar em perceber o nosso papel e nós próprias darmos importância ao que nós fazemos, porque muitas vezes estamos à espera que nos reconheçam valor. E se o valor vier de dentro de nós, que é um sítio onde ninguém mexe, se nós estivermos seguras do que estamos a fazer, conseguimos, se calhar, ter muito mais calma e ser muito mais assertivas naquilo que fazemos e naquilo que contribuímos para a nossa família. Claro. Olha, eu queria. Eu sei que trabalhas com mulheres com fertilização, portanto, que estão a fazer processos de fertilização in vitro. Eh, Há alguma recomendação mais genérica que tu possas deixar a quem está no processo e que nos assiste? Muitas vezes até que nem tem, porque eu imagino que quem inicia um processo de fertilização in vitro não vai ser consultada por uma nutricionista, não é? Ou é? Já é regra isso. Não, é raro, é raro. Não, pelo menos aqui no meu consultório aparecem poucas. Mas conselho para quem eventualmente vai passar por esse processo ou está a passar por esse processo, preparem-se o quanto antes. Não dá para iniciar quando nós já estamos, por exemplo, à porta de uma transferência. Nós precisamos, em primeiro lugar, precisamos entender que se eventualmente não está a acontecer uma gravidez de forma natural e não havendo aqui nenhuma causa conhecida, por exemplo, masculina ou feminina, imaginem, uma mulher que não tem, por exemplo, os ovários e que teve que fazer a congelação, portanto não vai acontecer naturalmente, não é? Vai ter que fazer sempre por procriação medicamente assistida. Portanto, não sendo uma razão deste tipo, é preciso entender que se a gravidez não acontece naturalmente é porque alguma coisa está em desequilíbrio. Alguma coisa, alguma peça do puzzle não está no sítio, Claro. está a faltar. Então, se eu não consigo naturalmente, que é para isso que o meu corpo foi feito, eu tenho que tentar entender o que é que falta ali para otimizar as minhas hipóteses de conseguir, mesmo que seja por procriação medicamente assistida, porque mesmo a FIV não resulta sempre. Há muitos testes negativos após transferência. É uma Claro. realidade muito dura e que muitas das vezes nós até não mostramos, porque gostamos de nos ligar, no meu caso, ao lado positivo de todo o processo que de si já é complexo e difícil Doloroso. em termos emocionais, não é? Para que as outras pessoas vejam que é possível e não percam o ânimo e a esperança, não é? Mas a verdade é que nem todas as FIVs vão resultar, muitas não resultam. Claro. E perceber qual é a pecinha que está ali a faltar faz diferença para que ela efetivamente seja bem sucedida. Poupa Claro. também muito em termos emocionais, porque se tu estás fisicamente pronta para esse processo, não vais passar pelo desgaste de não ter resultado ou de ter resultado numa perda gestacional logo nas primeiras semanas, não é? Então preparar é muito importante, não dá para fazer em cima do joelho, em cima da Claro. transferência, não dá para fazer só ácido fólico, é preciso muito mais, às vezes é preciso entender a questão de intestino, é preciso ajudar aquele fígado a desintoxicar, é preciso equilibrar aquelas hormonas, é preciso tratar carências nutricionais, é preciso pôr lá a dormir, que às vezes são as coisas óbvias do dia a dia que nós, por conta desta correria que é sempre o nosso dia a dia, nós não fazemos. É Que é verdade. dormir como deve ser, que é exercitarmos, movimentar o corpo, que é comermos com calma, como tu dizias agora há pouco, apreciarmos o que estamos a comer, mastigar efetivamente bem os alimentos. Nós nem sequer, muitas das vezes, estamos a fazer o básico bem feito, não é? E então é preciso trabalhar estas coisas todas para Sim, otimizar as sim. hipóteses do Sim, sucesso. sim. Eu acho que lá está, estas indicações são um bocadinho não só para quem faz fertilização in vitro, mas obviamente que aí já estamos num passo em que foi visto que tudo o que está para trás não está a resultar, mas também serão indicações para quem está a tentar engravidar, não é? Muitas vezes, olha, vou tentar engravidar, siga, e as coisas às vezes não correm. Se a gravidez for planeada, como eu já vejo muita gente a fazer, muita gente aqui portanto, no meio de redes sociais que eu sigo e com os profissionais que eu acompanho, que já vejo realmente algumas pessoas a prepararem-se, às vezes 1 ou 2 anos antes de realmente quererem engravidar. É espetacular terem essa visão a longo prazo, mas provavelmente eu sei que aquilo que estou a dizer estará a despertar alguma em algumas pessoas, isso é que faltava agora estar a pensar, eu quero engravidar, engravido, agora pensar que vou ter que engravidar daqui a 2 anos. E de facto é um dos acontecimentos mais importantes da nossa vida. Se nós para uma casa fazemos um projeto, se nós para uma férias planeamos com tanta antecedência, para ter um filho ninguém se preocupa com nada. E portanto, eu acho que isto até para quem está a engravidar
Seria. Isto são E na verdade recomendações é que eu acho. transversal. É Exatamente. transversal, seja por procriação medicamente assistida, ou seja por uma gravidez natural, para fertilidade natural, sim. Uhum, uhum. Isso. Há aqui alguma. Nós já falámos de alguns suplementos, mas há assim alguns suplementos que tu consideres mesmo fundamentais para quem está a tentar engravidar, tomar? Eu não gosto de que as pessoas tomem suplementos ad hoc e sem falarem com algum Sim, profissional de saúde, porque o que se vê hoje em dia é que, infelizmente, a indústria wellness também se está a aproveitar um bocadinho, portanto, temos toda a gente a vender suplementos e muitas vezes as pessoas não estão a fazer o básico bem feito e estão a tomar suplementos. E depois não há intestino que os absorva, mas cada um tem a carteira que acha que deve investir no que deve investir e é o que é. pois não, às vezes nem Não, é só questão financeira, é eventualmente o corpo não está preparado para tomar aquele suplemento e até ter efeitos secundários decorrentes da toma. exatamente, exatamente. Portanto, É mesmo mais ah, importante. mas e não estando aqui realmente a estimular uma compra exacerbada de suplementos, tu vês assim que faça diferença as pessoas tomarem ali algum suplemento que seja fundamental para elas, principalmente em fase de gravidez? Há alguns que eu gosto de já colocar na fase pré-conceição. Eu gosto de usar o ômega 3 pela questão da melhoria da produção hormonal, também Uhum, porque acaba por ter ali um caráter anti-inflamatório, se por acaso tivermos ali alguma inflamação subjacente. Também temos taxas de positivos mais elevadas com o uso do ômega 3, mas é preciso adequar dose à fase em que nos encontramos, porque como tem aquele tal efeito anti-inflamatório, como eu claro. referi no início, quando nós debelamos demasiada inflamação, também pode ser contraproducente, portanto é preciso saber aqui ajustar. É preciso escolher um bom ômega 3, também ter uma boa fonte de ômega 3 para diminuir aqui a contaminação por metais pesados. Mas é um dos suplementos que eu uso com mais frequência nestas fases. Gosto também particularmente de magnésio. Magnésio é dos meus queridinhos e esse está sempre presente, porque eu vejo uma diferença muito grande nas mulheres. Na questão do sono, na questão do funcionamento do intestino, na questão do controle da glicemia, no relaxamento. Eu, por exemplo, se não tomar magnésio, ninguém me atura. Eu preciso de magnésio. Então faz ali uma grande diferença. E ele é necessário para cerca de 300 reações enzimáticas que acontecem nas nossas células. São muitas reações enzimáticas a depender do Claro. mesmo nutriente. Incluindo quando nós estamos grávidas. Portanto, o nosso bebê precisa muito desse nutriente. E como ele é quase sempre preterido, olha-se muito pouco para ele, muitas das vezes aquela mulher está com falta de magnésio. Desnecessariamente, podemos obter sim por fontes alimentares, é verdade, mas muitas vezes eu vejo carências em Não magnésio, chega. mesmo fazendo suplementação. Mesmo fazendo suplementação, muitas das vezes temos que usar doses mais altas durante algum tempo. Mas magnésio, sim, é aqueles suplementos que eu uso com muita frequência, adequando o tipo de magnésio, dosagem, objetivo, mas uso muito para estas questões. Depois, o que é que eu gosto muito de usar? Obviamente, tem que ter o folato, não ácido fólico. Na generalidade, eu gosto mais de usar o complexo B todo e não só o folato, O porque ácido. depois podemos criar ali desequilíbrios, não é? No ciclo de um carbono. E gosto muito de usar colina, Uhum. porque a colina é extremamente importante para o neurodesenvolvimento. E eu gosto de já ter uma boa condição, ter ali uma colina já prontinha a usar, entretanto, o bebê está-se a formar nas primeiras semanas e tem tudo que precisa. Isto porque só se fala de folato, de ácido fólico para o fecho do tubo neural, mas há muitos mais nutrientes que são importantes para o fecho do tubo neural. Se dependêssemos só de folato, estávamos bem, mas não, nós precisamos de Pois. mais do que isso. E um deles, por exemplo, é a colina, o outro, por exemplo, é a vitamina B12. São nutrientes que são muito importantes para calcular essa situação. E eu ficaria por aqui. Por aí, e já não é pouco, mas realmente o ideal é as pessoas terem acompanhamento nutricional. Nestas fases, eu acho que deveria ser um dos investimentos na saúde, porque temos uma literacia em saúde baixa. A maioria das mulheres não sabe o que comer no seu dia a dia, quanto mais o que comer quando está grávida e com um bebê a gerar-se. Portanto, eu acho que Estão seria um muito perdidas. eu acho que seria um bom investimento o Sistema Nacional de Saúde incluir consultas nutricionais assim, ahm,
assim, a Já rodos. existem consultas de nutrição, não é? Em meio Sim, sim. hospitalar, mas não com esta visão. Quando nós vamos a uma consulta de gravidez, muitas vezes estamos com a enfermeira e elas fazem um trabalho de sensibilização. Eu só tenho bem a dizer das enfermeiras que me atenderam e dos profissionais que me atenderam. Atenção, não estamos aqui a falar mal dos profissionais de saúde. Claro, claro, claro. Eu, Tem estamos a visões falar é diferentes. bem, só que esta parte da nutrição devia realmente levar um input para que o resto de tudo começasse a engrenar um bocadinho melhor. Eu acho que agora já estão a começar a colocar em alguns currículos, em algumas faculdades, portanto, se calhar daqui a 10 anos vamos beber um bocadinho dos impactos que que está a ter toda esta visão funcional que já está a entrar, mas para muitas de nós e para muitos dos meninos que vão nascer entretanto, ainda não vamos beber desse conhecimento e dessas coisas que estão agora a começar a pôr em prática. Eu Mas, lembro-me quando estava na faculdade, eu tive umas 2 aulas sobre nutrição na gravidez e pois, foram muito, muito básicas. Era basicamente quanto peso pode ganhar por trimestre e algumas consequências relacionadas com excesso de peso, diabetes gestacional e pouco mais do que isso. pois, é muito pouco, é muito pouco. Um conselho que possas dar a quem nos vê, e um livro, que queiras recomendar, a quem nos está a ouvir. Eu começaria por recomendar a revolução da glicose, Uhum, porque, como dizia há pouco, acho que nós temos que começar muitas das vezes por aí. As coisas por vezes não estão a funcionar bem, precisamente por causa disso, e nós não damos a devida importância a esta questão da insulina, esta questão da glicemia. Isto causa stress no nosso corpo. Eu costumo dizer às minhas pacientes: o corpo é assim, ceguinho. Ele não quer saber se tu estás a ver um filme de terror, se estás a ver um filme lamechas ou se estás a fugir de alguém que te quer agarrar ao pescoço. Portanto, ele não sabe qual é o estímulo. Ele sabe que precisa de fazer alguma coisa para se autopreservar. E então o que acontece lá por dentro é basicamente o mesmo, independentemente da situação em que tu estejas. Mas nós precisamos de parar de pensar que stress é só por uma questão de muita azáfama, termos muito que fazer. Pequenas coisas como, por exemplo, um telemóvel que vibra, que recebe notificações, muitas vezes isto gera stress no nosso organismo. E quando nós temos picos de glicemia, picos de insulina, isto também gera picos de stress. Portanto, altera aqui toda a engrenagem, faz com que nós produzamos mais cortisol, que deixamos de produzir progesterona em prol de produzir este cortisol, exato. faz com que os nossos óvulos tenham menos qualidade, faz com que a ovulação possa nem sequer acontecer. Ou seja, isto tem uma implicação muito grande. Por isso é que eu digo que precisamos de falar mais de insulina, de falar mais desta questão da composição das refeições, por onde é que devemos começar as refeições para que nós possamos estar melhor. E eu diria que este aqui devia fazer parte do nosso básico. Não só o Uhum. mastigar bem, não só o comer com atenção, não só o dormir bem. Controle glicémico, diria que tem que começar a fazer parte dos nossos básicos, digamos assim. Então, esse livro mostra muitas estratégias e explica muito bem, de forma muito didática, como é que nós podemos eventualmente trabalhar nesse sentido. É óbvio que isto tem questões individuais, como já tínhamos falado, Claro. mas dá para nós usarmos muito aquelas coisas e notarmos melhorias. Gosto muito desse, portanto, gosto muito e recomendo também It Starts with the Egg, da Rebecca Fett. Isso é muito Ok. interessante também. Também aborda aí alguma coisa relacionada com a autoimunidade. Fala também da parte masculina, ok? Até aborda alguns suplementos que podem ser benéficos, mas explica muito bem aqui os mecanismos que estão envolvidos nesta questão da má qualidade dos óvulos, da infertilidade, porque é que isto não avança, porque é que não acontece. E gosto também do. Ai meu Deus, não posso dizer tantos. Olha, de uma autora portuguesa que é da Bárbara Iubel. A Uhum. tua casa Não, o teu corpo, como é que se chama? O teu corpo é a tua casa. É assim que é, para não estar aqui a dizer asneiras. E acho que E um conselho final que possas deixar a quem nos assiste. o conselho final. Não se assustem com alterações que às vezes são drásticas e não deixem que a vossa doença se tornem vocês. Nós somos mais do que isto, não é? Somos mais do que a nossa doença. Eu lembro-me quando percebi que tinha esofagite eosinofílica, a determinada altura, como eu estava muito perdida, eu fiz uma consulta com a Renata. Ela foi a minha primeira nutricionista, fiz uma consulta com ela. E Foi eu a minha perguntei-lhe última primeiro como convidada. assim.
Eu gosto muito dela. E eu perguntei-lhe assim: oh, Renata, hoje em dia tu todos os dias pensas na tua doença? Ela, não, nem sequer me lembro disto. Eu, quando é que eu vou chegar a essa fase? Ela, acabaste de descobrir. Pois. Mas isso acontece. Naquela altura eu estava numa fase negra, digamos assim, porque eu achava que ia acabar a comer por sonda, ok? Pois. E eu gosto tanto de comer, e nutricionista a comer por sonda, eu ia perder o prazer todo da alimentação. Lá ver. Não que alguém me tenha dito isso, não é? Mas eu assumi automaticamente o pior cenário. E então eu respirava, eu acordava a pensar naquilo, deitava-me a pensar naquilo, investiguei tudo e mais alguma coisa, li todos os artigos que havia, eu respirava por todos os poros daquela doença. Até que isto foi passando aos poucos, eu fui percebendo que afinal as coisas resultam. Eu, no fundo, agarrei a situação da forma que eu pude, com a ajuda que eu consegui, e fui fazendo aqui o meu caminho, e hoje em dia não penso em nada disso todos os dias. Dá para nós vivermos com qualidade, apesar de termos doenças autoimunes ou imunomediadas, dá para nós chegarmos a essa fase da nossa vida. E tenho a dizer que não é tudo mau, porque de facto, se eu não tivesse estas condições, muito possivelmente eu não estou a fazer uma coisa que hoje me dá muito prazer e a estudar tanto sobre este assunto, porque eu gosto muito disto. Pois. Sinceramente, mas ainda bem que tens, não. Preferia não ter, obviamente, Claro. não é? Mas não é tudo mau, não é tudo negativo. Então é um bocadinho isto. A nossa doença não nos define, a questão de eu ainda não ter conseguido engravidar não é uma sentença, não quer dizer que eu não vou conseguir nunca. Há sempre coisas que nós podemos otimizar, que nós podemos trabalhar, e não aceitem que sejam os outros a tomar conta da vossa saúde, porque muitas das vezes não têm o conhecimento ou podem até não ter o interesse. Desculpem dizer Claro. isto, mas muitas vezes é isto, podem não ter o interesse, e se não formos nós a tomarmos a rédea da situação, a investigarmos, tentarmos procurar melhores profissionais, a ler, tentar implementar com auxílio, obviamente, para não fazermos mais mal do que bem, muito possivelmente ninguém se vai importar tanto connosco como nós Com a nossa próprios. Portanto, saúde. temos que ter um Exatamente. bocadinho de domínio da nossa saúde e agarrar aqui a situação, porque é Claro. possível mudar as coisas. Não vai É ser isso. sempre tudo perfeito, é lógico. Há Não, não, retrocessos. não. Eu acho que aquele conselho que acabaste de dar também reverbera um bocadinho comigo, porque eu também ainda estou no meu processo e, sobretudo, eu acho que quem lida e muitas vezes começa de uma maneira errada a entrar nestes temas, acaba por estar sempre preocupado, está hiper vigilante com o seu estado de saúde. É como tu dizes, já acordavas a pensar nessas questões. No meu caso era acordar com rigidez matinal e demorar 10 minutos a chegar do quarto até à lavandaria para dar de comer à cadela, quer dizer, uma pessoa como é que eu vou? Se eu estou assim com 30, quando eu chegar aos 60, e, portanto, muitas de nós damos por nós a pensar nisto todos os dias e a toda a hora, mas eu sinto exatamente isso que estás a dizer. Ainda não estou nessa fase em que a Renata diz que, eu já não me lembro da minha doença, porque eu ainda me lembro da minha doença todos os dias, ainda estou no meu processo e acho que as pessoas também precisam de contactar com profissionais que tenham passado por todos os processos para perceberem que há portanto, uma luz ao fundo do túnel e que têm que sair de onde estão para começar. E é como dizes, o diagnóstico não é um destino, não nos define. Temos é que começar a ser um bocadinho mais protagonistas da nossa saúde. E muitas É, vezes eu também concordo com o que possível dizes. no meio É, destas situações, não é? E quando há esta descoberta e pensamos que podem ser doenças que têm um impacto muito grande na nossa sim, sim. qualidade de vida, acho que também faz parte do processo, não é? É, sim, sim. Até porque se nós levarmos isto de forma muito leviana, muito leve, possivelmente não vamos fazer nada, nem Não, sequer estamos a valorizar devidamente as coisas. Também acontece isso que tu estás a dizer, da hipervigilância. Hoje em sim, dia eu não penso todos os dias tenho esofagite, ou tenho um hipotiroidismo, ou tenho uma tiroidite Hashimoto. Não penso nisso, a não ser que comece a sentir alguns sintomas, não é? Mas qualquer coisa que me surja, não é diferente do habitual, ou porque acordei com uma dor num dedo, ou porque estou rouca, mas porque é que eu estou rouca, ou então o meu ciclo deste mês foi um bocado estranho. Nós acabamos sempre por estar muito vigilantes. Também é o mal de saberes muitas coisas, sim, não sim, é? é verdade. Mas eu noto que a carga com que eu pensava, eu acordava de manhã e eu já tinha uma aura negra à minha volta a pensar como é que eu vou estar hoje. Agora não, eu acordo com um sentido de autoobservação só.
Eu estou a auto-observar, a ver o que é que o meu corpo me diz e não com aquela aura negra que já só me apetece fechar no quarto e não falar para ninguém. Não, apetece-me ir à vida fazer o que eu tenho a fazer para resolver ou pelo menos para manter o que fiz até agora. Portanto, vai mudando um bocadinho esta carga até que lá está. Se calhar já não nos preocupamos muito com aquilo ou pronto. Ahm, Catarina, onde é que te podem encontrar para consulta? Presencial, se dás, online? Diz-nos. Online, neste momento as consultas são todas online. Ok, Portanto, podem me encontrar na página do Instagram, a Nutri Catarina de Souza, ok. no Facebook também. E dentro, em breve, vai sair também um site onde terá a minha loja online com coisas que eu julgo essenciais para Claro, estas andanças da vida feminina. E claro. lá estará integrada a questão A consulta. da consulta, exatamente, sim. Ok. Pronto, eu depois também vou deixar todos os teus contactos aqui em baixo para que as pessoas possam visitar as tuas redes sociais, acompanhar o teu trabalho e caso realmente se Dúvidas, sintam. qualquer dúvida é só mandar mensagem. Exatamente, eu acho que às vezes as pessoas têm um bocadinho de medo de contactar os profissionais por mensagens. Eu imagino que uma página que tenha milhões de seguidores às vezes seja difícil as pessoas darem resposta, não é? Mas páginas pequenas como as nossas, não é? Nós vamos recebendo ali algumas mensagens, algumas solicitações, mesmo que a pessoa demore um bocadinho mais a responder, não tenham medo de mandar uma mensagem, de tirar uma dúvida, de perceber se a profissional com que vocês estão a entrar em contacto é aquilo que vocês precisam no momento, porque o não é garantido, como se costuma dizer, não é? Portanto, às vezes temos boas surpresas e às vezes de uma resposta temos ali o input que nos leva a procurar a ajuda que tanto precisamos. Catarina, olha, foi um prazer ter-te aqui comigo este bocadinho. Muito obrigada.